復活しろ愛しき御方よ。わしだよ。 Se eu tivesse que descrever esse episódio em poucas palavras, seria ele tendo seus momentos de seriedade, mas o Cid chegando pra quebrar essa seriedade completamente. Além de que esse cara não cala a boca com esse discurso dele. Nesse episódio foram só 4 vezes que ele falou isso. E sempre com a mesma posição, com o mesmo desenho usando dele. Além de que ele nem ao menos respeita direito o tempo dos vilões. Coitado do Crimson, ele mal conseguiu fazer o discurso dele direito, que já foi de F. Mas enfim, hoje eu tô aqui pra falar sobre o episódio 2 de The Eminence in Shadow, que acabou acontecendo bastante coisa em um curto período de espaço de tempo. E até mesmo já tá na reta final dele. Sim, bem rápido, né? Possivelmente o próximo episódio já vai ser o último desse arco. E se não for o último, ele vai tá bem no finalzinho já. Mas vamos deixar isso de lado, porque tem bastante coisa pra falar. O episódio começa com o guardião da Torre Vermelha, ele apenas observando todo o caos que a cidade sem lei acabou se tornando. E levando em conta a personalidade psicopata que ele tinha, ele tava louco pra querer participar daquilo. Mas como ele tava preso, ele não podia fazer nada. E ele nem pensou em se envolver nisso quando ele acabou vendo o Juggernaut e a Yukimi lutando entre si, porque ele sabia o quão forte aqueles dois eram. E de novo a gente acaba tendo a cena do Shadow se metendo entre o Juggernaut e a Yukimi, mandando o desgraçado discurso que ele tinha ouvido da Mary. Ele acabou cismando muito com esse discurso, velho. Ele vai responder isso aí pra qualquer pessoa que ele acabar encontrando pela frente. Tanto que ele tava ignorando o que o Juggernaut e a Yukimi estavam falando com ele. Ele só tava repetindo essa desgraça desse discurso. Mas no final, depois eles terem batido um papo, o Juggernaut e a Yukimi acabam entrando na Torre Vermelha, com o Shadow andando atrás dele. E o guardião da torre, não querendo se envolver com aqueles dois, acabou olhando pro Shadow. E segundo ele, os instintos dele estavam dizendo que o Shadow não tinha nada de perigoso e que era até mais fraco do que ele. Coitado, mal sabia na merda que ele se meteu. E por isso mesmo, ele já foi pra cima do Shadow sem medo. Que ele não esperava que no momento seguinte ele ia acabar sendo cortado no meio, perdendo o outro braço dele e também a parte de baixo do corpo. E o coitado do cara que antes já tinha apanhado e virado um cão de guarda, agora virou só um defunto mesmo. Logo depois disso, dentro da Torre Vermelha, a Beta, junto de algumas subordinadas dela, está procurando algumas informações sobre o demônio diabo. Só que literalmente do nada acaba abrindo uma passagem onde dela sai a Claire e a Mary, que acabaram passando por um escorregador. Porque tem um escorregador nessa torre eu não sei, mas tem. E ao verem a Beta e que ela era da Shadow Garden, elas acabam perguntando pra ela o que ela estava fazendo. E a Beta responde de que eles estão juntando algumas informações sobre o demônio diabos. E para isso eles teriam que ir até a Torre Vermelha e conseguir uma amostra da rainha de sangue. Isso porque o sangue da rainha e do demônio diabos parecem estar conectados. Eles parecem ter a mesma origem, mas acabaram tendo algumas modificações conforme os anos. E por isso mesmo elas estavam nessa torre. Só que a Mary não gostou muito do que ouviu. E até mesmo perguntou se ela não achava que estava indo um pouquinho longe demais. E a Beta pergunta pra Mary por que ela estava se agitando tanto com aquilo, a chamando de caçadora de vampiros mais antiga. O que já acaba deixando aquela suspeita no ar. E depois disso, a Claire acaba perguntando pra Beta se era possível curar pessoas possuídas. O que é uma pergunta que acaba pegando ela de surpresa, mas ela diz que a Claire não precisa se preocupar com isso. A Beta logo depois pergunta pra Claire o que elas estavam fazendo na Torre Vermelha, e a Claire diz que é porque o Cid tinha sido capturado. A Beta não acredita muito nisso, mas a Rose, que tava no meio, ela acabou perdendo um pouco da compostura dela e perguntando se ela tinha certeza de que era o Cid que tinha sido capturado, o que só fez com que ela fosse repreendida pela Beta. Mas depois disso, a Claire e a Mary acabam pegando o caminho, enquanto a Beta fica lá com as subordinadas dela. E durante o caminho, a Claire, ela viu que tinha alguma coisa muito errada com a Mary e tentou, conseguir aquela informação dela do porquê ela tinha agido daquele jeito. Mas a Mary não estava muito a fim de falar, ela até mesmo usou a favor dela por a Claire ela ter perguntado se possuídos podiam ser curados. E ela só disse que todo mundo tem segredos e, se possível, era melhor com que elas não acabassem descobrindo o segredo uma da outra. E por isso era melhor elas deixarem isso de lado e só continuarem a caminho. Durante o caminho, elas acabaram tendo o azar de encontrar o Juggernaut, que estava trucidando qualquer vampiro que ele visse pela frente. Ele não estava nem cortando os corações dos vampiros, ele estava literalmente esmagando os caras. Elas tinham pensado em deixar ele continuar avançando e ir atrás dele, mas sem ele perceber elas. O problema era que ele já tinha percebido elas há bastante tempo, e ele chegou na ignorância. Ele já chegou metendo um socão na cara da Claire, afundando a guria um andar inteiro, e também quase acabou cortando a Mary no meio. Ela tava por aqui de ser cortada no meio e ir dessa pra melhor. E aí no meio dessa cena toda tensa, com a Mary quase morrendo, ela acaba se
desculpando com a Claire, dizendo que ela já não fazia isso há muito tempo, e pediu pra Claire deixar ela beber o sangue dela. E logo depois disso, ela acaba beijando a Claire nos lábios. E aí é mostrado que ela, na verdade, era um vampiro. E graças a ela ter bebido o sangue, ela se regenerou. Não só o corpo dela, mas também a roupa dela de algum jeito regenerou. E aí, graças a isso, ela conseguiu usar os poderes dela contra o Juggernaut. O problema era que isso ainda não era o suficiente. Ele era muito mais forte do que ela. E o Juggernaut, uma hora, ignorou a Mary e foi direto pra Claire. E nessa hora parecia muito que ela ia morrer. Tanto que a própria Claire pensou que ela ia morrer e começou a se desculpar com o Sid. E pra sorte dela, o Sid acaba chegando bem na hora, já metendo uma bica na cara do Juggernaut e expulsando o cara da Torre Vermelha, que com certeza vai ter que acabar subindo uns andares bem altos de novo. E de novo, esse infeliz, cismando com a frase que a Mary disse pra ele, disse a mesma coisa, que o tempo estava se esgotando, a frenesia tinha começado e a lua tinha ficado vermelha. E o que deixa tudo isso mais engraçado é que a Mary também estava lá, ou seja, ela também acabou escutando o próprio discurso dela. Mas logo depois disso, o Sid só deu no pé e deixou as duas lá que estavam boiando e sem entender direito o que aconteceu. Depois dessa bizarrice, a Mary viu que ela não ia conseguir mais manter o segredo dela. Por isso, ela decidiu se abrir para Claire. E com isso, ela decidiu contar a história dela de 1000 anos atrás. Basicamente, tudo começou na época que os vampiros estavam na era de ouro deles, quando eles saíam por aí matando todo mundo e bebendo sangue de quem eles bem entendiam. Porém, essa era de ouro deles foi embora quando os humanos acabaram descobrindo a fraqueza deles. Tanto a fraqueza pelo sol deles, quanto também que tem que atingi-los pelo coração. Isso acabou fazendo os humanos saírem por cima dos vampiros e quase extinguirem essa raça. Mas a rainha de sangue, Elizabeth, ela era diferente dos outros vampiros. Ela queria viver junto com os humanos, e junto com seus subordinados, ela praticamente se absteu de beber sangue. Por causa disso, os vampiros acabaram perdendo os poderes deles. Porém, teve uma compensação nisso, e isso era eles conseguirem andar no sol sem serem queimados. Além de que também eles foram perdendo a sede de sangue deles. E com isso, eles conseguiram viver junto dos humanos, que sabiam da existência deles, mas estavam vivendo juntos. Mas infelizmente, a Elizabeth não teve a mesma sorte. Ela infelizmente ainda tinha sede de sangue e também não podia ser atingida pelos raios solares. Mas ela aguentou tudo isso para poder transformar o sonho dela dos humanos e vampiros viverem em realidade. O problema foi quando chegou a Lua Vermelha, que acabou maximizando os poderes dos vampiros e também acabou aumentando e muito a sede de sangue da Elizabeth. E tudo acabou indo por água abaixo quando o subordinado dela, chamado Crimson, colocou uma mínima gota de sangue na comida da Elizabeth. E isso fez ela exterminar todos os humanos que tinha naquele reino. E não foi só esse reino que ela acabou fazendo uma chacina, como também outros 2 acabaram sendo vítimas dela. E quando tudo isso acabou, ela acabou ficando muito triste com o que fez. E por isso fez a Mary, que tinha tentado impedi-la, jurar que quando ela se transformasse em cinzas, ela acabasse jogando ela no mar. E com isso ela tinha enfiado uma adaga no seu coração. O problema foi que ela não se transformou em cinza. Infelizmente, a Mary ela não conseguiu obedecer e também desobedecer essa ordem da Elizabeth. E por isso ela apenas guardou o corpo dela até que os dias de sono dela tivessem um fim. O único problema era que o Crimson queria cometer o mesmo genocídio que ele cometeu. E por isso ele acabou roubando o corpo da Elizabeth, para que no dia que a Lua Vermelha ela voltasse, eles fizessem a mesma chacina que fizeram. E basicamente é isso que acabou levando na situação em que eles estavam. A Claire, que acabou escutando tudo isso, viu o quanto a Mary acabou se abrindo para ela. E por isso ela disse do porquê tinha perguntado sobre se possessão podia ser curada. Isso era porque ela também era uma possuída. Ela tinha demonstrado sintomas disso desde que ela era criança. E diferente do material original, aqui parece que ainda não foi curado. E por isso ela tinha arrastado o Sid para lá, para que ela pelo menos pudesse fazer ele seguir a vida sem ela. E após isso, ela prometeu para Mary que eles iriam acabar com Crimson e assim poder conversar com a Elizabeth, para que assim elas pudessem resolver todo esse problema que causaram. O que acabou dando uma cena bem legal entre elas. E o que o Sid está fazendo enquanto tudo isso acontece? Tá saqueando a torre. Ele estava procurando até agora onde ficava todos esses tesouros que a torre tinha. Como ele não podia levar realmente tudo, ele acabou se focando apenas nas moedas. Mas infelizmente, como ele queria viver por 300 anos, aquilo não seria o suficiente. Mas isso já era um começo para ele poder viver por bastante tempo. Esse retardado aí quer viver por 300 anos. Além de que ele quer chegar o mais rápido possível no chefe
chefe final, já que todas as vezes na primeira temporada ele sempre chegou apenas no final para poder dar o golpe final no chefe. Dessa vez não, agora ele quer chegar no chefe antes mesmo que os protagonistas acabem chegando, para ter aquelas famosas cenas clichês que a gente já tá acostumado que passa na cabeça do Cid. E já no topo da torre, o Crimson estava com o coração da Rainha de Sangue, que estava num artefato que, se você ver, ele é bem familiar. E enquanto segurava o coração, o Crimson começou a fazer o discurso de vilão dele, falando que vai trazer a Rainha de Sangue de volta e que vão poder banhar esse mundo de sangue e tudo. E ele coloca o coração da Rainha de Sangue dentro de um corpo do jovem inocente, que a Claire com certeza vai acabar confundindo com o Cid. E enquanto ela revivia, ele até mesmo disse que vai assinar um contrato de casamento com ela. Só que enquanto ele dizia isso, o Cid acabou chegando nas costas dele. E sem mais nem menos, ele meteu um I Am Atomic numa escala bem pequena, sem deixar o cara terminar de falar direito, e matou o Crimson. O cara, quando ele parar pra perceber, ele já vai estar no inferno e nem vai saber o que acabou atingindo ele. E de novo, mais uma vez, o Cid acaba metendo o discurso dele. Só que dessa vez ele só tá falando com ele mesmo. E o episódio termina exatamente aí. Esse final de episódio foi um verdadeiro anticlímax e também algo muito engraçado. Sério, o Cid é tão retardado que as coisas propositais e também não propositais que ele faz sempre conseguem te impressionar. Ele começou como um papagaio irritante nesse episódio e terminou também como um papagaio irritante. Só que dessa vez estraga prazeres também, porque ele nem deixou o vilão fazer o discurso vilanesco dele. E o que deixa isso melhor é que essa cena é original do anime. No material original, o Cid ele chega, se mostra pro Crimson e mata ele, destruindo o coração dele. Aqui não, no anime o Crimson nem deve ter percebido que morreu e o Cid foi transformado num estraga prazeres de momento. Esse episódio foi algo bem sério no comecinho e até mostrou alguns plots pra dar um pouco mais de vida pra esse mundo. Mas ele decidiu terminar de um jeito completamente inesperado, que nem mesmo quem lê o original espera, o que acaba sendo bem padrão de The Enemies in Shadow, o que já posso dizer que faz esse episódio ser bom. Mas enfim, o que vocês acharam desse episódio? Gostaram? Não gostaram? Comenta aí, porque eu vou querer saber. Então, se você é novo no canal, por favor se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like, que ele ajuda pra caramba, e me siga nas minhas redes sociais. E então, até o próximo vídeo.